Boa noite. Nós estamos começando hoje a aula 2 da jornada Introdução à Reflexologia Prática. Nós colocamos como tema como ganhar de 3 a 5 mil reais a mais com a reflexologia prática. Por quê? Algo que chama a atenção das pessoas. Será que eu vou poder ganhar realmente bem se eu for em reflexoterapeuta? E que eu tenho que fazer para isso? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso e também vamos começar a ter conhecimento de como a gente usar a reflexologia no nossa vida, no dia a dia, para ajudar a nossa família, né? Então, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Sejam bem-vindas, e vocês possam realmente fazer uso de tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui nessa jornada para ter uma qualidade de vida melhor, ter um estilo de vida melhor, poder ajudar os outros também. Antes da gente dar início, se você está gostando da jornada, está achando interessante, compartilha com outras pessoas. Hoje não vai ficar já direto no YouTube, nós tivemos um probleminha técnico ontem, já foi resolvido, depois a primeira aula vai estar lá no YouTube para vocês assistirem. Mas vão lá, compartilha, dá um joinha, deixa o seu recado para nós na hora que estiver lá no YouTube. Deixa uma mensagem, conta para a gente como que vocês estão usando aquilo que vocês estão aprendendo. Isso daí vai ser muito interessante para a gente saber o que fazer também a mais no futuro, que seja de acordo com aquilo que vocês realmente desejam. Então, ontem, nós já começamos a falar um pouquinho da história da reflexologia, como que ela veio até nós, por que é tão importante, né, usar na nossa vida, quais são as maneiras que a reflexologia funciona. É interessante que vocês aprendam cada vez mais. A reflexologia é uma ciência muito ampla, a gente nunca para de aprender. Então, não comece, só faz um pouquinho e para, está bom, já tá sendo o suficiente. Não, a gente nunca para de aprender. A gente vai estar constantemente aprendendo. Então, hoje, nós vamos ver aqui, olha, começando, né, a segunda aula, que está sendo muito bom, a gente está gostando muito de ver como que o pessoal está gostando de aprender mais sobre a reflexologia. Vamos aprender a técnica básica da reflexologia. Às vezes a pessoa pode perguntar para nós, assim, com muitas perguntas, né? Mas a gente vai usar alguma coisa, por exemplo, pegar uma caneta, encontrar lá um ponto no pé ou na mão, vamos trabalhar dessa forma, ou com outro instrumento qualquer. Nós não trabalhamos dessa forma. Por quê? O que nós aprendemos lá da escola da Eunice Ingram, que foi a criadora do método da reflexologia, ela sempre incentivou a usar as mãos. Não existe um instrumento mais poderoso do que a nossa mão. Ela, além dela conseguir fazer a pressão necessária, você vai conseguir, pelo toque, sentir se realmente é aquela pressão que a pessoa precisa, se é de mais, se é de menos, como que está aquela região. Então, somente as mãos nós vamos usar, né? Aqui, ó, vocês estão vendo uma abelhinha, né? Uma minhoca e um martelo. Por que isso, né? Por que essas três ilustrações? Porque a gente vai praticar o movimento como o andar da minhoca. A minha, como que ela faz? Está fazendo esse trabalho. Então, quando nós estivermos trabalhando, nós vamos estar fazendo aqui a comunhão. A gente vai trabalhar dessa forma. Agora, por que o prego, né? Ou a abelha? Porque quando nós vamos trabalhar o ponto, nós vamos pressionar o ponto, como se estivesse ali, ó, picando, a abelhinha picando. Então, você imagina aqui, ó, nós estamos vendo, trabalhando como uma minhoca, né? Que vai indo, e ele para, vai trabalhando e vai pressionando o ponto.
É o que nós falamos ontem, né? Que a gente não vai fazer uma massagem como é feita na massagem sueca ou numa massagem de relaxamento, e nós vamos trabalhar os tecidos, nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer uma compressão. Então, não é, embora, às vezes, a gente fala assim, eu posso falar que é massagem? Nós aprendemos ontem, né? Volta lá no vídeo, no YouTube, e assiste de novo. Uma massagem de compressão, dizia a Eunice Miller. Por quê? É o trabalho que nós estamos fazendo. Somente para penetrar entre os tecidos musculares e ao redor das articulações. Agora, essa pressão que a gente vai fazer não é para sair fazendo pressão, porque quando começa a aprender reflexologia, é interessante ver a reação da pessoa quando a gente faz a massagem nela. Ah, está doendo, olha, eu vi, dói muito, viu? Então vai lá e aperta mesmo para doer. Não, não faz isso. Faz dentro do limite da pessoa que você está trabalhando. Porque às vezes a pessoa ela é muito sensível, você vai perceber uma pele muito sensível, se você pressionar muito, vai machucar, vai criar talvez um edema, uma vermelhidão, a pessoa não vai mais querer voltar a fazer massagem com você. Ela fala, não dói muito. Que geralmente é uma das perguntas que as pessoas fazem para a gente. Dói muito? Dói, dentro do limite da pessoa. Se a pessoa tiver com um problema mais grave, vai doer mais. Se ela está bem de saúde, bem relaxada, não vai doer tanto. Então, vai depender muito desse equilíbrio, de como está o organismo dela. Então, a pessoa que se dispõe a trabalhar com a reflexologia tem que ser muito observadora. Tem que analisar o que ela está fazendo, se realmente está sendo de benefício. E converse muito. Não ficar falando de coisas que não precisa, né? Porque a pessoa vem procurar fazer uma sessão de reflexologia, a maioria está estressada, por isso que ela está com dor. O que ela precisa? Que você ouça. Quanto mais a gente ouvir, mais a gente vai ter condições de ajudar essa pessoa. Então, seja bom ouvinte. E seja um bom observador também da história dos pés dela, né? Lembra que nós comentamos ontem? A Eunice Engel, o livro dela era História que os Pés Contam. Por quê? Os pontos que nós vamos trabalhar, a gente vai entender o que está acontecendo com a pessoa. O que levou ela, talvez, a ter uma dor muito forte na coluna? Será que aquela dor na coluna é só a coluna mesmo? Não. Se ela tiver com uma dor na coluna, você pode ver que o sistema nervoso dela não está bem. Então, vai acabar afetando. Por quê? A coluna é o nosso centro nervoso. Tudo que acontecer na nossa vida, a gente vai sentir na coluna. Você vai sentir. Cada vértebra ali, cada terminal nervoso vai sentir. Por isso que vai dando dor e a pessoa às vezes não cuida, ou procura cuidar, mas ela cuida com medicamentos e às vezes não está cuidando da causa. Aí, isso daí vai levar a chegar num ponto que ela não vai aguentar, né? E acaba dando problemas mais graves, né? Como principalmente hoje é muito difícil também ver uma pessoa com uma hernia de disco, por exemplo, a dor é muito forte que ela sente. E ela acaba não conseguindo fazer o que ela gostaria na vida dela, né? Tem jeito bom de tratar tudo isso com a reflexoterapia? Tem. Tem como tratar, tem como ajudar ela. Nós não aprendemos que a reflexologia ela é facilitadora de cura. Ela não vai curar. Ela vai dar condições para o organismo dela voltar ao normal. Então, é isso que nós temos que fazer. Ajudar a pessoa a entender isso. E tem muitas coisas que também a pessoa vai ter que aprender ela a se cuidar, né? Ela fazer. Essa técnica aqui que nós vimos aqui, né, que vocês viram, olha que bonitinho de ver aqui, né, a maneira de trabalhar, treinem você agora mesmo aí. Pega no seu braço, na sua mão, aqui no dorso da mão. Tenta fazer, como o andar da minhoca.
Vai fazendo. Faz e pressione com a ponta do dedo. Faz e pressione. Na reflexologia palmar, se eu estiver fazendo isso, eu faria aqui, ó, com esse dedo aqui. O que eu estou trabalhando? Trabalhando a região do peito, para relaxar toda a área nervosa aqui da região do coração, do peito, quando está muito tenso, muito estressado. Faça isso. É uma automassagem, por quê? Se você quer trabalhar com reflexologia, você tem que estar bem, porque a gente não consegue cuidar de alguém se a gente não estiver bem. Faz uma mão e faz na outra. Esse mesmo movimento você pode fazer lá no pé. Aí você mesmo trabalha entre aqui, ó, as articulações, vai trabalhando, vai massageando, né? Uma massagem de compressão. Se alguém falar assim para você, mas não é massagem, por que você usa o termo massagem? É o mais conhecido. Por que a gente vai ficar discutindo com a pessoa alguns problemas, o paciente fala, olha, onde você vai indo? Ah, eu vou fazer uma massagem. Tudo bem, não tem problema. O importante é que você faça a reflexologia nele e ele fique bem. Lembre que ontem nós comentamos um pouquinho por que nós demos o nome do nosso instituto, do nosso método de reflexologia prática. Por quê? É você usar a reflexologia de forma simples, porque ela é simples. Só que não quer dizer que ela, por ela ser simples, que você não precisa fazer a sua parte em estudar muito, em aprender anatomia, aprender fisiologia, para que todo esse trabalho que você vai fazer, você entenda o que está acontecendo com ela, como está o corpo dela, o corpo humano dela. Até o Ian, ele me mandou uma pergunta, eu não respondi ainda para ele, mandou na direct, eu não tive tempo, porque eu tive que resolver o problema do outro vídeo de ontem, né? E ele perguntou o que mais a gente pode fazer para aprofundar. Ele quer aprofundar. Olha, eu fiquei super feliz de ver isso. Então, respondendo a sua pergunta, nós vamos, amanhã a gente vai falar um pouquinho do curso de Fundamentos da Reflexologia Prática. Não vai começar amanhã, não vou oferecer para vocês amanhã, porque a gente está terminando a gravação dele, mas amanhã eu vou contar para vocês, não só desse, como de outros cursos também que vão ter. Né? E o que a gente vai fazer daqui para frente, na questão da reflexologia, para que cada vez mais as pessoas elas consigam aprender, usar na vida delas. Né? Se não quer como profissão, aprenda para cuidar da família, ensina os filhos a fazer. As crianças amam fazer massagem nos pés dos pais. É bonito de ver isso daí. E além da pessoa aprender a reflexologia dessa forma, quando é para usar para a família, ele estreita os vínculos familiares. Por quê? O toque é um carinho, mas é algo que a gente precisa, estimula o organismo a produzir neurotransmissores também. Por isso que a massagem ela funciona tanto, né? Além da massagem de compressão, as outras técnicas também. E amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Agora, continuando aqui, olha, nós já conversamos sobre um pouquinho quando a pessoa sente dor. Né? Então, você está lá trabalhando o pé da pessoa, né? Aí, o que acontece? Ela fala assim, ah, mas dói muito, né? E contrai, ou às vezes ela nem fala, ela somente contrai os músculos, e você está prestando atenção durante a sessão, você vê que ela está com dor, né? Qual é a ideia? Mostre que a pessoa ela precisa continuar até que ela não sinta mais dor naquele ponto. Até que ela consiga realmente, além de se sentir bem, não estar com dor. Porque se o ponto estiver doendo, é porque tem problema. Então, nós vamos sempre mostrar para as pessoas que a gente está atendendo que não é uma coisa mágica. Você não vai ali fazer uma sessão e resolver o problema. Porque
às vezes acontece da pessoa vir e falar assim, mas eu vou fazer a sessão de reflexologia e vou ficar sem dor, vai resolver o meu problema? Não, fala, nós vamos dar o caminho para resolver o problema, sim. Agora, quantas que você tem que fazer, aí a gente não sabe. Por quê? Cada pessoa é única, cada corpo é uma coisa. A gente não sabe o que levou a pessoa a ficar dessa forma, ou quantas sessões nós vamos precisar para resolver o problema. Então, sempre que nós vamos mostrar para os nossos pacientes ou interagentes, que eles têm que tomar a decisão de se cuidar. Às vezes a pessoa usou medicamentos a vida inteira. A vida inteira. Ela usa remédio, quantos medicamentos por dia? Quanta coisa que ela já tentou fazer. Aí, às vezes, chega para a gente falar, eu quero tirar minha dor. Você fala, nós vamos te ajudar. Se você se ajudar e der um tempo para conseguir isso. Porque se você fez tanta coisa a vida inteira, por que não fazer agora, de forma natural, para poder chegar ao seu equilíbrio? Então, isso são as coisas que nós temos que ajudar as pessoas a entender, perceber o quanto eles precisam fazer isso, né? E outra coisa interessante, né, está mostrando aqui no finalzinho, desde que nós começarmos a aprender, a treinar a reflexologia, aprenda a usar as duas mãos. Geralmente, a gente usa uma mão só, né? A tendência nossa é usar mais, a maioria é mais a direita, embora muitos são dessa. Mas no trabalho da reflexologia, a gente tem que aprender a usar as duas mãos. Vai ser fácil? Não. Vai doer os dedos? Vai. Até você aprender a treinar bem, vai doer. Alguns, quando começa a fazer muitas sessões, chega até a inflamar os dedos. Vai lá, põe na água quente, massageia, mas não desista. Continua. Continua que você vai ter o resultado depois no futuro. Ele vai chegar como qualquer outra coisa, vai acostumar. Tudo o nosso organismo se adapta. A gente acostuma aquilo, isso é a verdade. Desde que a gente seja perseverante. Desde que a gente não pare, acha que não, eu não vou continuar, vou parar. Não, não pare. E uma outra coisa a respeito da reflexologia, a gente observa hoje, a pessoa ela começa a aprender a reflexologia, mas ela não, acaba não dando continuidade. Eu vou ver aquele outro que está ensinando, eu vi que está tendo um outro curso lá interessante, um outro curso interessante. A pessoa não vai ser boa em nada daí. Ela não vai conseguir ter uma meta de realmente aprender. Então, foque. Se você decidiu aprender reflexologia, foque em aprender reflexologia. Tudo que você puder sobre ela. E treine muito, muito. Não pare. Não pare de treinar e de aprender. E estudar o corpo humano. Né? Aí eu comentei com vocês que a gente ia ver 5 pontos de poder da reflexologia. Por que esses 5 pontos? Quantos pontos tem a reflexologia? Tem muitos pontos. Alguns falam que tem 120, outros falam que já tem 160, e assim vai. A verdade é que, lembro que nós vimos o pé ontem, só no pé tem 7.200 terminações nervosas. Todas as terminações estão ligadas a alguma parte do corpo da gente. Então, a quantidade de pontos, isso é indiferente. O importante é a gente aprender quais os pontos eu vou trabalhar para determinados problemas. E sempre lembrar que, embora a gente possa dar uma direção, olha, eu vou fazer um protocolo para um problema, não quer dizer que aquilo ali vai resolver o problema de todas as pessoas com aquele mesmo problema. E cada um tem outras coisas em conjunto. É só uma direção para começar. Aí depois você vai aprender a usar e ver o que mais a pessoa está precisando. Então, nós vamos ver agora, hoje, nós não vamos ver no pé diretamente. A gente vai ver aqui na TV, vou mostrar para vocês. Amanhã, nós vamos fazer uma sessão diferente. A gente vai mostrar
uma sessão de massagem de reflexologia para a labirintite, quais os pontos nós vamos trabalhar. E aí a gente vai voltar nesses 5 pontos e vamos mostrar onde eles estão lá, mostrando no pé mesmo, como trabalha eles. Então, olha aqui, começando os 5 pontinhos, né? Então, vocês estão vendo aqui a glândula pituitária. Por que a glândula pituitária ela é tão importante? Ela é a glândula mestra do nosso corpo. Todas as outras, tudo o funcionamento do sistema glandular, principalmente, precisa que ela esteja funcionando bem. Então, como seria? Ela é o centro de todas as glândulas, né? Ela vai estar ali examinando as glândulas, vai estar examinando as funções corporais, ela secreta 9 tipos de hormônios. Mas que hormônio será? Não vou comentar com vocês hoje quais os hormônios. Uma das coisas que a gente faz no curso é pedir para os alunos que até eles têm esse pezinho dessa forma, mas isso que eu escrevi para vocês aqui não tem. Por quê? É para que cada um faça a sua pesquisa. Ah, Rose, onde que eu vou pesquisar? Tem muito lugar bom para pesquisar. No e-book que eu vou mandar para vocês, eu vou colocar algumas sugestões de onde você pode fazer a pesquisa e aprender mais. Eu coloquei um pouquinho aqui da pituitária. Isso é só o pontinho do iceberg. Vocês podem ir lá e vocês vão aprender muito sobre ela. Aí aqui mostrando, além dos hormônios, ela influencia o crescimento, faz parte do triângulo da vida junto com as glândulas sexuais. O que é o triângulo da vida? É outra coisa interessante, nós vamos conversar em outro horário, porque daí é uma outra. Nós vamos fazer assim, são 3 pontos que a gente trabalha e o que eles fazem na vida da pessoa. Aí a gente precisa de um tempo maior para conversar sobre ele, nós vamos falar. Aí, quando a gente trabalha esse reflexo da glândula pituitária, a gente está ajudando a aliviar tonturas, desmaios, dores musculares, força muscular e respiração condicionada. Isso é só um pouco, é só alguma das coisas que ele faz. Ela, por ser a glândula mestra, a produção de hormônios dela vai afetar as outras, porque ela vai estimular as outras glândulas a produzir os hormônios que elas precisam. Esses hormônios são necessários também para que o sistema nervoso esteja funcionando corretamente. Na verdade, para a gente estar bem, os dois, sistema glandular e sistema nervoso, eles têm que estar bem em equilíbrio, aí o organismo funciona todas as outras partes corretamente. Mas aí, então, vocês já têm o pontinho lá da glândula pituitária. Aqueles que já fizeram o curso, já aprenderam bem, já estão fazendo uso. Dói esse pontinho? Dói. Geralmente dói. Por quê? Se ela é a glândula mestra e ela vai ajudar no funcionamento de um monte de coisa no nosso corpo, qualquer coisinha que tiver em desequilíbrio vai afetar ela. Se tiver um pouquinho mais estressado, vai afetar. Então, essa é a primeira glândula que nós vimos que é muito importante, sempre ser usada. Né? Aí a segunda é a glândula as suprarrenais. Suprarrenais, para encontrar ela, vocês estão vendo aqui é o sistema urinário. É urinária, né? Aqui é a bexiga, os uréteres e os rins. Aqui nós pensamos assim, que é a linha da cintura. As glândulas adrenais, elas estão em cima do rim. Como se fosse assim, o rim aqui é um papelzinho aqui, em cima do rim. Quando nós trabalhamos ele, né, quando trabalhamos esse ponto aqui, geralmente, como é um ponto bem pequenininho, a gente acaba também trabalhando um pouco o rim e outras áreas. Mas ele é muito importante que a gente faça esse
Na maioria dos problemas, a gente acaba usando as glândulas suprarrenais. Agora, por que que ela é tão importante? Porque é o centro de resposta ao estresse. Então, isso quer dizer que, se a maioria dos problemas hoje, 85% dos problemas, como diz a Organização Mundial de Saúde, ela vem devido aos problemas de estresse, olha como que é importante, né, as glândulas suprarrenais. Aí, mostrando para nós um pouquinho aí dessa pesquisa, olha, que depois, quando vocês puderem, vai lá nos livros de anatomia, de fisiologia, e aprende mais sobre elas. Ela vem mostrando, olha, que cerca de 50 funções têm as glândulas suprarrenais. E hormônios conhecidos, que a gente sempre ouve muito falar sobre a adrenalina, né? É produzida ali nas suprarrenais. Ela faz com que o açúcar que foi liberado do fígado para energia rápida, né, em momentos de estresse ou do reflexo do teifugo. Lembra ontem, quando a gente estava mostrando a importância da reflexologia, e quando a gente está trabalhando o sistema circulatório nervoso, nós estamos ativando a parte parasimpática, que é a parte que vai ajudar a gente a relaxar, a melhorar, diminuir o estresse, diminuir o batimento cardíaco, diminuir a pressão, né? Já a adrenalina, o que que ela vai fazer? Quando você tiver em perigo, ou qualquer coisa que um estresse muito grande, é a suprarrenais que está fazendo o quê? Aumentando a sua adrenalina. Vocês perceberam como que a gente tem que estudar anatomia e fisiologia para poder entender tudo isso daqui que está acontecendo? Aí a gente começa a pensar assim, mas o que tem a ver isso tudo com eu fazer reflexologia? Se eu sei que as suprarrenais, elas vão me ajudar a melhorar a resposta ao estresse, eu vou lá e trabalho. Se eu sei que a pessoa, vamos supor, uma pessoa bem, ela fala para você, está com dor na barriga, no intestino. Você tem que trabalhar sobre renais? Tem. Tem por quê? Às vezes a dor que ela está lá no intestino, ela vem está vindo por causa do sistema nervoso. Só lembrar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Ele produz neurotransmissores. Os neurotransmissores também precisam dos hormônios para eles serem produzidos. Então, as glândulas têm que estar sendo trabalhadas. Vocês viram como que uma coisa depende da outra? Como que é importante, né? As suprarrenais, como que ela é importante na nossa vida. E um ponto interessante, que até aqui ele está mostrando, né, sobre a adrenal, de efeito órgão, né, que ela pode causar exaustão, né, a energia dela. Sabe que as suprarrenais, quando a gente trabalha reflexologia para a obesidade, a gente vê como que a pessoa, quando ela tem as suprarrenais muito ativas, é uma das glândulas que consegue trabalhar mesmo exausta, mesmo com problema, ela continua trabalhando. Então, se nós pudermos, por meio dos reflexos ali, ajudar ela no funcionamento, imagina o bem que vai fazer para o corpo inteiro. Por isso que ela é tão interessante a gente estar usando, né? Então, como mostrei aqui, alguns casos aqui de artrite, enxaqueca, né? Alergias, problemas de vírus, tudo isso nós vamos estar trabalhando com a glândula suprarrenal. E muitas outras coisas. Isso daí a gente vai aprendendo, conforme vocês vão fazendo os cursos, aprendendo, vocês vão entender cada vez mais o porquê que eu estou usando, né? Esse ponto da glândula suprarrenal. Agora, por que que a gente vai lá, né? Eu achei aqui no pé, né? Nós fomos no pé, encontramos o ponto, né? Vocês viram que o ponto a gente descer direto, você vai encontrar a região do ponto aqui no dedo. Vamos trabalhar só com a mão. É um ponto sensível, em alguns vai doer muito. E
devagar e sempre. Não queira fazer muito também num lugar só. Faz num pé, faz no outro, volta, para que a pessoa não fique com aquele lugar lá machucado também, né? E lembra, volta, se você não assistiu à aula 1, volta lá falando sobre o que a gente pode e o que a gente não pode fazer na reflexologia. Que uma das coisas que vai falar é a questão da gente tomar cuidado, né? Se a pessoa tem diabetes, por exemplo, a pele fina, ou uma pessoa idosa. O idoso, geralmente, a pele vai ficando mais fina. Aí, se você pressionar demais, você vai no... Você não vai querer voltar mais, não. E nem que for da família, não vai querer mais também que venha e faça, continue fazendo, né? Aí, continuando aqui, olha, vou voltar. Espera só um minutinho, antes que eu me perdi. Só um minuto. Vamos voltar aqui. Né? Agora nós vamos pôr diafragma, né? Seria o terceiro ponto. O diafragma, ele é o ponto central da respiração. Nós vemos aqui, olha, ele é bem fácil de você conseguir ser onde. Tem uma almofada, né, no pé, e forma como se fosse um coração. O diafragma está bem no meio, bem no meio. Você pode apertar, até aqui, olha, eu vou mostrar, ver se vocês conseguem ver aqui. Imagina eu pondo meu dedão aqui. Duas maneiras que a gente pode fazer a massagem diafragma. Você pode, o pé está na minha frente, eu posso trabalhar aqui, ó, junto, fazendo a respiração. Isso daí é uma das coisas que a gente aprende quando a gente vai começar, sempre faz um relaxamento, né? Se vocês forem lá no YouTube, vocês vão encontrar alguns vídeos ensinando a fazer relaxamento. Pode usar aqueles vídeos lá que tem de relaxamento, faz antes de começar, tá? Comece a fazer e usar esses vídeos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, não, o porquê de eu estar fazendo no diafragma? Porque ele ajuda a expandir os pulmões. O pulmão tem que estar bem expandido para a gente poder respirar bem, e a respiração, essa oxigenação, vai ajudar o corpo inteiro. Quando a gente faz isso, se expande, né, se aumenta, é como se eu estivesse fazendo aqui, o diafragma está aqui embaixo. Ele, como se ele abaixasse, né? Você está dando espaço, ele deu espaço para essa parte aqui. Então, é muito importante fazer isso. E também o diafragma, que é no meio, em volta, né, toda a parte do abdômen, nós temos o plexo solar, que são o quê? A parte nervosa, a parte do sistema nervoso, que está tudo ali, que ele parece um sol, por isso que ele chama dessa forma. Né? É interessante vocês verem. Entra na internet e procura lá o que é o plexo solar. Procura ver, tá bom? Aí vocês vão ver que interessante que é. Outra coisa que é bom a gente estar fazendo diafragma, porque a respiração e a fala estão interligadas. Às vezes a pessoa fala assim, ela está com problema até na voz dela, né? Por que ela tem esse problema? Às vezes ela está tão tensa, ela não consegue falar direito. Faça massagem, você vai ver como que vai ajudar também, né? E outras doenças, né? Tudo que tem a ver com a parte respiratória, o diafragma vai ajudar. Tudo que tem a ver com a parte nervosa, o diafragma vai estar ajudando. Então, use esse terceiro ponto muito. Na verdade, esse ponto aqui a gente usa em todas as sessões que a gente faz de reflexologia. Porque a gente começa já a massagem sempre trabalhando o diafragma para relaxar a pessoa. Então, isso é muito importante, né? E vai ajudar também toda a circulação sanguínea, porque se essa área nossa estiver bem, o coração vai estar funcionando bem, a circulação sanguínea vai melhorar. Agora, o quarto ponto é o timo, uma glândula também, né, o timo, e é o centro do sistema imunológico. Aí, como que nós vamos encontrar o timo?
Nós não vimos aqui, olha, aqui na almofada, estava bem aqui o ponto do diafragma, não foi? O timo está acima do diafragma. Se você apertasse aqui, ó, você vai fazer uma dobra e está no meio dessa dobra. Então, o diafragma está aqui, o timo em cima. Interessante que, até uma certa época, os cientistas diziam que o timo ele só era ativo nas crianças. Por quê? Porque quando a criança, se você vê o desenho do timo, como que ele é, na criança ele é grande. Conforme vai envelhecendo, ele vai diminuindo, ele fica pequenininho. Então, eles achavam que não tinha nada, não conseguia mais ali produzir nada no timo. Só que a ciência mostrou que não, estava errado, não é dessa forma. O timo é muito importante a vida inteira, mas a vida inteira. Só que se você ficar estressado, se afeta o timo. Ele vai ficar rígido, vai ficar diminuindo. Por quê? Essa área nossa aqui fica comprimida, né? Toda a musculatura comprime, tudo vai ficar comprimido ali. Ele não vai conseguir produzir o que ele precisa, os anticorpos necessários para combater as doenças. Então, o estresse vai mexer no timo e vai fazer ele diminuir a produção de anticorpos para o organismo. Né? Ele reage dessa forma. Então, ele é muito importante para a parte imunológica, é muito importante para alergias e para o funcionamento do organismo todo. Né? É outra área, viu, Ian? Para você ir lá, vamos estudar, vai entender. Pega esses 5 pontos, começa por eles. E vocês também. Aproveita, deixa do Ian querendo se aprimorar ainda, aprender mais, e façam o mesmo. Vai lá e estuda realmente. Esses 5 pontos que eu passei para vocês hoje, faça um estudo minucioso, tenha um caderninho, começa a fazer lá suas anotações. Tem gente que gosta de fazer só no computador, né? E lá, tudo bonitinho. Agora, tem outros que gostam de escrever. Eu gosto de escrever ainda. Mas, se você gosta de pôr tudo no computador, vai lá e põe no computador. Vocês vão gostar muito, vocês vão ver que interessante que é a gente poder usar isso na nossa vida, né? Agora, a quinta glândula interessante aqui que a gente deve fazer uso, né? Faz parte, né, desses 5 pontos de poder da reflexologia, que é a glândula pineal. Então, como que nós vamos achar aqui a glândula pineal? Viu? Bem do lado do dedo, aqui, como se eu estivesse pegando aqui, ó, no meu dedo. Imagina aqui, acima dessa parte do dedo, bem no meio. Eu estou trabalhando aqui, também na mão pode escrever, a glândula pineal. Então, ela é definida como o centro do objetivo. Né? Ela nos ajuda, né, na mente, nos pensamentos, mas também os músculos também, ela vai ajudar a melhorar a nossa musculatura, a memória, o sono, que é muito importante. Na verdade, ela produz 2 hormônios, né? Que é a melatonina e produz serotonina. A melatonina, ela produz à noite. Por isso que é importante o escuro. Ela produz no escuro. Quanto mais tarde a gente dorme, quanto mais a gente fica no computador, no celular, mais demora, menos melatonina. E isso daí vai acabar atrapalhando o nosso sono, os nossos sonhos, e acaba dando outros problemas, né? Bem graves. Quando a gente acorda, começa a clarear, ela passa a produzir a serotonina, para a gente estar bem para as atividades do dia a dia. Olha que interessante, né? Maravilha de criação. Então, é importante a gente conseguir fazer com que o nosso sono seja mais equilibrado, regulado. Né? A gente não ouve muito hoje sobre a higiene do sono,
ter hora para dormir, ter hora para desligar, né? Até muitos médicos que agora estão falando muito na internet, eles sugerem que a gente faça assim, 1 hora antes de dormir, não desligue computador, celular, televisão, para você começar a se preparar para o sono. Por quê? Para você permitir que a sua pineal ela produza a melatonina do jeito que deve. Muitos até estão passando a melatonina para a pessoa que tem problema de insônia, né? Então, muita gente está tomando. Algumas dos benefícios, né, de a gente trabalhar a glândula pineal vai ser o uso na esclerose múltipla, doenças cardíacas, dores musculares, espasmos e até a doença do Parkinson. Na verdade, a reflexologia ela pode ser usada para tudo, mas precisa aprender, precisa saber o que fazer para poder usar. E ter na mente que não é uma panaceia, não é uma mágica, ela tem que ser feita e ser feita com regularidade até resolver o problema. Depois que resolveu, faça uma manutenção, porque os problemas do dia a dia, todo dia tem problema, não tem como. Todo dia a gente vai se deparar com situações estressantes que vão acabar afetando o nosso organismo, ou uma alimentação que não é adequada. E por mais que a gente procure ter uma boa alimentação, é muito complicado você conseguir tudo que o organismo precisa. Aí que entra a suplementação e a importância dele, né? De trabalhar junto com a reflexologia. Então, nós vimos aqui, olha, os 5 pontos de poder, né? Ó, voltando, eu tô me perdendo aqui, viu? Vamos voltar lá. Vamos só relembrar. Primeiro, a pituitária, nós vimos aí o lugarzinho lá de trabalhar, né? Procura, tenta fazer já hoje, aí amanhã vocês mandam uma mensagem contando como que vocês se sentiram. Faz só nessas 5 e conta para mim amanhã. Pituitária, as suprarrenais, né? O segundo. Terceiro, o diafragma. Quarto, o timo. E quinto, a glândula pineal. Vocês podem até fazer assim, que eu falei para vocês, tem os vídeos aí que mostram relaxamento já no YouTube, vai lá, dá uma olhadinha, faz um só de relaxamento e faz esses daqui. E veja como vocês vão se sentir. Aí, continuando, nós conversamos aqui sobre como ganhar de 3 a 5 mil reais por mês a mais com reflexologia prática, né? É interessante que hoje a gente tem ouvido muito se falar sobre isso na internet. Você faz o curso de massagem, faz o curso de reflexologia, né? Vamos só voltar aqui. E que vocês vão ganhar isso. Tem como ganhar? Tem. Tem como ganhar isso e muito mais. E vocês podem ter certeza, a pessoa que tem dúvida se ela consegue ganhar um bom salário ou viver só de reflexologia, você consegue viver só de reflexologia. Pode ter certeza disso. Agora, quanto que eu vou cobrar na minha sessão de reflexologia? Depende. Depende se você está começando na reflexologia, depende da região que você mora e depende se você já é um reflexoterapeuta formado que consegue ajudar a pessoa com tudo aquilo que é possível fazer, né? No nosso curso, que é o Fundamentos da Reflexologia Prática, qual foi o objetivo da gente fazer isso? Lá tem 30 protocolos diferentes. O objetivo foi que a pessoa aprenda a cuidar de si mesma, aprenda a cuidar da família, e ela já comece a fazer nas pessoas para ela poder ganhar e depois fazer um curso avançado de reflexologia, que seria o de reflexoterapia completa, né? Porque o que é a reflexoterapia completa? É você aprender reflexologia, massagem sueca e várias outras técnicas junto,
que vão dar o efeito completo do que a gente precisa mesmo numa sessão de reflexologia ou de massagem, né? Eu até fiz uma continha aqui que eu estava vendo outro dia o pessoal falando, eu achei interessante, né? Porque vamos supor que você, na sua região, quanto que você vai cobrar uma sessão? Você vai falar assim, eu vou começar cobrando R$ 50, porque eu estou iniciando. Mas se você fez o curso, aprendeu a usar reflexologia, massagem sueca, como o nosso curso de Fundamentos da Reflexologia Prática aprende reflexologia, aprende já a começar a trabalhar com massagem sueca e o shiatsu junto numa sessão só. Se você fizer, né, R$ 50, 6 dias, né, fizer 2 ao dia, você vai, vamos supor, que é pouco, né? A pessoa trabalhar de segunda a sábado, 2 só por dia. Ele vai ganhar R$ 2.400 no mês só trabalhando esses 45 minutos cada massagem. Não é 1 hora de massagem, só 45 minutos. É um bom acréscimo ao salário? É, um bom acréscimo. Mas por que você vai começar o trabalho cobrando 50? Não seria melhor você já começar a dar valor no seu trabalho se você realmente aprendeu a psicologia e já está sabendo começar a trabalhar junto com a massagem sueca, junto com os chats? Não cobra 90. Vai ser um preço ainda barato. Se você for ver como que o pessoal está cobrando, eu não sei quanto que eles cobram na sua cidade, mas é barato. E aí você vai conseguir, por exemplo, suponhamos que você quer, quero trabalhar 5 dias por semana só, fazer 3 sessões a R$ 90, são R$ 5.400 no mês que você ganhou. É muito? Não é, não é muito. Não é porque eu me lembro, assim, quando a gente trabalhava bastante, né? Porque nós fomos diminuindo agora, né? Com a idade, tem que, então não é mais para tudo isso. Vamos deixar para os jovens que estão começando também, né? Mas a gente fazia muita massagem por dia, muito, muito. Vocês não têm noção de quanto. E não fazia mais porque não tinha tempo, porque era muito cheio os horários. Agora, o que é o mais importante, né? Aí na questão do ganho. Será que é só isso aqui? Eu fiz as contas, eu consigo ganhar. Eu fiz aqui só uma ideia do que a gente vê o pessoal falando, só uma ideia para vocês terem. Não, não é isso aí o mais importante. Primeira coisa que é importante é o que você quer por estar aprendendo a reflexologia e fazer reflexologia. O que você quer? Você pensa só no dinheiro ou você quer ajudar as pessoas? Quando você aprende para ajudar as pessoas, naturalmente você vai ganhar. Por quê? Você vai fazer um trabalho melhor, as pessoas vão ver, vão gostar, vão se sentir bem com você falando para elas, explicando, ajudando, entendeu? Então, o que nós vamos conseguir? Ajudar as pessoas. E as pessoas acabam retribuindo para a gente por estar falando, né? Fala para um, fala para outro, e as coisas vão se multiplicando. Então, é importante a gente, quando a gente decidir, não, eu quero isso para a minha vida, como profissão, é você pensar como eu vou fazer isso, como vai ser a minha vida com essa profissão, né? E aí, faça as contas, né? Faça as contas para você ver. Amanhã, o que nós vamos ver, né? Nós vamos ver quais são as mudanças que você vai alcançar em sua vida. Se você estiver fazendo a reflexologia, como ela vai nos ajudar, né? Então, nós vamos filmar amanhã uma sessão de reflexologia para uma pessoa com labirintite. Como que nós podemos ajudar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, para vocês entenderem o que a gente vê na pessoa quando a gente vai trabalhar. E vamos pensar, né, o que é ser um reflexoterapeuta de sucesso.
como que é, né, ser um reflexoterapeuta de sucesso. Então, eu espero que vocês possam estar amanhã. Aqueles que assistiram hoje com a gente aqui, foi muito bom ter vocês aqui no Zoom, viu? Depois que nós pararmos aqui, a gente vai abrir para conversar um pouquinho. Mas aqueles que vão assistir ainda no YouTube, agora nos dias que decorrer, amanhã, depois, pense o que eu quero fazer com aquilo que eu estou aprendendo, né? E como que eu vou usar tudo isso. E amanhã nós vamos comentar um pouquinho o que a gente vai começar a fazer a partir de agora, porque nós temos lá no YouTube, se vocês forem lá, eu não me lembro agora quantas pessoas tem, deve ter, acho que deve estar com uns 340 seguidores, eu acredito, 240 no estou. Por quê? Nós não demos tanta atenção lá, né? Nós começamos devagar, né? Na pandemia a gente começou dando mais atenção no Instagram, aos poucos, né? E agora a gente vai dar mais atenção ali, porque ali é mais fácil das pessoas encontrarem os vídeos, poderem ir lá, assiste, volta, ver os outros, né? Eu achei que ele fica mais dinâmico para a pessoa estar aprendendo. Então, vai ter muito conteúdo gratuito ali. E nós vamos ter também, amanhã eu vou começar a contar mais para vocês sobre o curso que a gente vai ter. E, na verdade, dando uma palhinha, né, daqui 15 dias a gente vai estar lançando ele online. Vai ser bem interessante também. E aqueles que já fizeram o curso presencial, nós vamos dar uma surpresa para eles também. Que vai ser, eles vão gostar muito, né? Então, eu agradeço muito que vocês estiveram aqui com a gente hoje. E tenham uma boa noite, né? E Deus abençoe muito vocês. E que vocês possam continuar aprendendo e usando, né, a reflexologia nas suas vidas. Se quiserem deixar alguma pergunta, podem fazer. Se quiser, podem mandar para mim no Instagram, no direct, ou mesmo no WhatsApp, que a gente pode, se quiserem saber mais alguma coisa, a gente conversar amanhã. Tá? Uma boa noite para vocês. E agora,